Bíblia que em épocas passadas, quando as criaturas espirituais tinham acesso à terra e aos céus, uma certa vez, uma certa época, Satanás, o diabo, chegando aos céus, Deus perguntou a ele: de onde vens? E ele disse: tenho percorrido as extremidades da terra, e lá tenho encontrado um servo teu, o qual te serve e é fiel a ti pelos bens materiais que tu fornece a ele, pelas riquezas, pelas suas manadas de jumentos, pelas suas manadas de camelos, pelos grandes rebanhos de ovelhas, pelas extensões de terra, pelas belas filhas que tem. E Deus disse a Satanás, o diabo: eu te autorizo que tu desças à terra e faça todo tipo de infelicidade a ele, que aquele servo, o qual se chama Jó, sempre será íntegro a mim. Toque o teu dedo nele e cause todo tipo de dano à sua pessoa, que ele nunca negará a mim. Depois disso, Satanás, o diabo, autorizado por Deus para descer aqui na terra e causar todo tipo de ruína àquele servo tão fiel a Deus, Satanás, então, descendo à terra com toda a sua artimanha e truques, como nós já sabemos que lá no Jardim do Éden ele usou para enganar Eva e Adão, ele usou também para enganar e fazer todo tipo de ruína a Jó. Então o primeiro dano que ele causou àquele servo foi causar um grande incêndio na sua lavoura, pois Jó tinha grandes lavouras de cereais, grandes plantações de trigos, e os seus servos, seus escravos chegaram e disseram a Jó: Jó, a tua lavoura de trigo pegou fogo. Jó ficou sem nenhum grão de trigo. Toda aquela lavoura, Satanás, o diabo, fez com que ela se pegasse fogo. Dali poucos dias, seus servos chegaram até ele e disseram: Jó, todo o seu rebanho de ovelha foi cometido por uma grande peste e não sobrou uma, morreram todas. E Jó nunca amaldiçoou a Deus. Chegou outro dia, certo servo seu, e disse: Jó tinha muitos camelos, que na época era o melhor e o maior meio de transporte. Seus servos chegaram a ele e disseram: Jó, todos os seus camelos morreram, não sobrou um. E a sua esposa começou a ficar chateada com aquilo, perdeu as plantações de trigo, rebanho de ovelha, camelos. E o Jó continuou íntegro sempre. Depois chegou um servo seu e disse: Jó, as tuas 10 filhas morreram, pois as gurias, as meninas da época, daquela região, as moças mais belas daquela região eram as 10 filhas de Jó. Nós conta a Bíblia. Morreram as 10 de uma só vez. Depois seus servos todos foram encontrados mortos. Jó ficou sem nada, sem moradia, sem a manada de camelos, sem o rebanho de ovelhas, sem as plantações de cereais, de trigo. Jó, que era um homem abastado, o homem mais rico da região, mas também a Bíblia nos conta que ele também era o homem de maior fé daquela região. E Deus sabia disso. Mas Satanás, o diabo, ele não tinha mais o que fazer. Mas Deus permitiu que ele tocasse o seu dedo até o osso daquele ser humano íntegro que aqui na terra residia.
Então Jó, ficando sem a sua moradia, sem a sua casa, sem as suas filhas, sem a sua riqueza, não tendo para onde ir, ficou só por companheira a sua própria mulher. Era o seu único bem maior e precioso que ele tinha, era a sua própria esposa. E eles não tendo para onde ir, eles foram morar no lixo da cidade. E por lá ela disse, neste lixo, ela disse, Jó, amaldiçoa Deus. Naquela pobreza extrema, morando no lixo, Satanás tocou no próprio osso dele, e a sua última ruína que causou a Jó foi uma grande lepra, hoje conhecida como sarna. Na época chamava-se lepra. Era sarna, que hoje praticamente não existe mais, existe só nos animais, em seres humanos não se vê falar há anos. Pois Satanás, o diabo, causou a Jó uma sarna, uma lepra. E ele, aquela lepra, ele pegou um caco de telha, porque lá naquele lixo também os moradores da cidade, como até hoje, aqui até na cidade onde a gente mora, se coloca entulho de construções no lixo. Jó pegou um caco, um pedaço de telha e começou a raspar suas feridas. E a sua mulher disse, Jó, amaldiçoa Deus. E Jó disse, jamais eu vou amaldiçoar a Deus, o único Deus a quem tenho devoção e a quem eu tenho obedecido desde o dia que eu nasci. Sempre serei íntegro a Deus. A Bíblia nos conta, segue nos contando que Satanás, o diabo, sem ter mais truques e nem artimanhas para causar ruína a Jó, chegou novamente na presença de Deus, e Deus perguntou de Jó, e Satanás, o diabo, disse, ele continuou-se íntegro a ti. Aí a esposa de Jó, já de idade avançada, Jó sarou da doença, por bênção de Deus, sarou daquela doença, da lepra da época, e Jó começou embora de idade avançada, ele e a sua esposa, mas ele era um homem bem de saúde, após ter sarado da lepra, ele começou a trabalhar e Deus começou a abençoar em dobro os trabalhos das suas próprias mãos. Pois tudo aquilo que Jó tinha, Deus proveu 10 vezes mais do que ele tinha. Se ele tinha 100 camelos, Deus fizesse com que ele ficasse com 1000 camelos. Se ele tivesse 100 ovelhas, Deus fez com que ele ficasse com 1000 ovelhas. E assim por diante. Embora, como eu disse, a sua esposa de idade já avançada, Deus proveu para Jó, para que a sua filha, para que a sua esposa gerasse 10 filhas. E novamente, como aquelas 10 primeiras filhas que Satanás causou a morte, e ele terminou perdendo aquelas 10 filhas, embora a sua esposa já de idade avançada, Deus proveu que a sua esposa tivesse 10 filhos, e eram como antes, as 10 moças mais bonitas e mais belas da região. O que nos dá a entender a fé deste servo de Deus é que a esperança da ressurreição daquelas 10 filhas que ele perdeu é que no grande dia do Senhor, aquele dia em que a Bíblia conta e nos diz que os mortos ouvirão a voz e sairão dos túmulos memoriais, no grande dia da tribulação, da ressurreição, Jó, além daquelas 10 últimas filhas que ele teve,
ele também vai ter aquelas 10 primeiras que Satanás, o diabo, causou a morte. Então ele também vai ser abençoado 10 vezes mais, também nas suas filhas. Então a história de Jó é sim uma história bonita, de ser contada, de ser falada num colégio, para um amigo, em qualquer lugar, porque nos mostra a esperança que um ser humano tem que ter, mas principalmente, além da esperança, ter a fé em Deus, no único Deus verdadeiro. Obrigado.